Criamos o nosso primeiro projeto em C Sharp, mas agora qual que é o próximo passo? Antes da gente começar a colocar a mão na massa, tem um passo muito importante que é entender toda a estrutura por trás de um projeto C Sharp. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se tu tá curioso para saber como que é a estrutura de um projeto no C Sharp, pega teu café, fica aqui comigo e bora lá. Fala galera, Henrique Giareta por aqui, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série .NET para iniciantes, onde no primeiro vídeo a gente descobriu como realmente criar um projeto C Sharp e a gente viu diversos tipos de projeto que a gente pode criar. E no vídeo de hoje a gente vai dar realmente a continuidade, mas o que seria essa continuidade? É realmente o próximo passo. Após a gente aprender a criar o projeto, que eu vou deixar o vídeo aqui em cima se tu ainda não deu uma olhada. Após isso, a gente tem que entender por um todo qual que é a estrutura de um projeto C Sharp, qual que é a estrutura de um projeto .NET. E é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente vai para a tela do meu computador e eu vou te mostrar ali passo a passo quais são os arquivos que ele cria, o porquê que ele cria cada arquivo e como que eles se comunicam. Então, antes de ir para a tela do meu computador, eu já queria te pedir para tu te inscrever aqui no canal, me dar essa força, porque eu vou dar continuidade, vocês pediram bastante, eu vou dar continuidade a essa lista de .NET para iniciante. Então, já tem vários vídeos aí na pipe para eu poder gravar, para eu poder colocar aqui no canal para vocês. Então, clica aqui no botão de inscreva-se, pois é fazendo isso que tu vai conseguir fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, ajude cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado pela tua inscrição e vamos agora para a tela do meu computador. Muito bem, então estamos aqui na tela do meu computador e vamos dar uma analisada nesse projeto. Esse projeto aqui foi o que a gente criou basicamente no último vídeo dessa série, né, onde a gente criou o projeto do zero, a gente utilizou o comando .NET New Web API e ele simplesmente criou toda essa estrutura sem a gente precisar dar nenhum outro comando adicional. É a estrutura padrão que ele cria. E essa estrutura por si só já é totalmente funcional. Se eu vier aqui e dar um run aqui na minha aplicação, vocês vão conseguir perceber que ele já vai abrir no browser ali o Swagger, a aplicação rodando. Então aqui eu tenho o meu Swagger, eu tenho aqui o meu único endpoint, que a gente vai entender um pouco melhor nesse vídeo o que é um endpoint. Eu tenho aqui o meu único endpoint que é um GET, mas vocês podem ver que a aplicação está rodando, o Swagger já está funcionando, já mostra todas essas informações aqui para nós. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda essa estrutura aqui de arquivos é uma estrutura que está se comunicando, é uma estrutura que está funcionando quando eu dou o meu .NET Run, quando eu simplesmente rodo a minha aplicação. Mas como que isso funciona? Então vamos entender essa estrutura. O principal arquivo de um projeto C Sharp é o arquivo program.cs. É esse arquivo que vai ser chamado quando eu dou um run na minha aplicação. E o que esse arquivo aqui faz? Claro que existem diversos detalhes aqui, né, de como que as coisas funcionam por trás ali dos panos, por trás da cortina, que não cabe nesse vídeo, mas o importante é entender a estrutura básica. E basicamente, esse arquivo aqui é dividido em duas partes. Ele é dividido na parte onde ele cria o build e ele é dividido na parte que ele realmente dá o build. Então, aqui na primeira linha a gente já consegue ver esse Web Application Create Build, onde ele passa aqui alguns argumentos, né, que isso já vem inerente ali da própria aplicação, e aqui eu atribuo tudo isso numa variável builder. Então, o que esse meu builder quer dizer? O que essa minha variável vai dizer? Ela vai conter todos os recursos que eu preciso para criar o builder. Aqui eu não estou dando build por enquanto, eu estou simplesmente dizendo como que vai ser o meu build. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho serviços, né, como adicionar as minhas controllers, eu estou adicionando endpoints, eu estou adicionando Swagger. Lembra o Swagger que a gente viu ali no browser? Ele só é possível porque eu tenho essa linha aqui, onde dentro do meu builder eu tenho aqui services, e dentro desses services eu consigo acessar todos esses métodos, né, para eu conseguir configurar o meu builder aqui. E depois que eu tiver tudo isso aqui configurado, claro, aqui nessa parte de configuração de build, eu posso colocar quais outras informações eu precisar. Eu posso colocar mais informações sobre endpoints, eu posso ter outras configurações aqui. Esse aqui é o padrão que ele nos dá. Mas basicamente, se tu pegar um projeto aí C Sharp que já está rodando, um projeto grande, vocês vão abrir esse arquivo aqui e vocês vão poder notar que tem mais informações aqui. Mas o que tem que ficar claro é, essa primeira parte aqui do meu Create Builder é a parte onde eu realmente estou criando o meu build. E depois que eu tenho o meu build criado, o que eu faço? Eu passo para esse ponto aqui, que é realmente criar a instância do meu build. Então, eu já tenho o meu builder criado, já tenho todas as configurações que eu preciso para buildar, para dar o build no meu projeto. Qual que é o próximo passo? É realmente buildar o meu projeto, é realmente dar o build nele, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou simplesmente chamando builder.build e atribuindo isso a uma variável app. E dentro dessa variável app, vocês lembram que aqui eu estou adicionando as controllers, aqui eu estou adicionando o Swagger. Dentro dessa minha variável, eu tenho que usar basicamente aquilo que eu adicionei. Então é por isso que eu já consigo ter
um Map Controllers, ou seja, ele vai pegar as controllers que eu adicionei e vai criar um mapeamento. Ele já vai usar aqui o HTTPS Redirection, que é realmente um redirecionamento de HTTPS. Aqui eu também estou usando a autorização, que é um processo que a gente tem, é um padrão que a gente tem ali nas aplicações. Então, vocês podem ver que tudo aqui que eu estou adicionando a controller, adicionando a endpoint, usando o Swagger, eu já estou configurando aqui. Por quê? Quando eu adiciono a controller, o meu Add Controllers, novamente eu uso aqui o meu Map Controllers, eu faço um mapeamento. O meu Endpoints API, eu estou usando aqui já o Redirection. E aqui o meu Swagger, eu já tenho aqui essa configuração que, se for em ambiente de desenvolvimento, eu uso o meu Swagger, né? Porque se for produção, se for outro ambiente, eu não preciso necessariamente ter o meu Swagger. Então aqui eu estou assegurando que quando eu rodar minha aplicação, eu vou estar utilizando o Swagger somente no ambiente de desenvolvimento. Então aqui nesse arquivo, é claro que eu tenho a parte onde eu cuido aqui do meu Create Builder, onde eu crio o que eu preciso para ser buildado, e nessa parte aqui eu tenho o meu build propriamente dito, onde eu digo que tem que buildar. E por último, o último comando que eu tenho que ter aqui é o meu app.run, que daí é realmente o comando que vai rodar a minha aplicação C#. Ele vai pegar tudo isso que eu configurei dentro do meu program.cs e ele vai rodar a minha aplicação C#. Então esse arquivo aqui, o arquivo de program.cs, esse carinha aqui, ele é o arquivo mais importante, digamos assim, que a gente tem dentro da nossa aplicação, porque é ele que vai dizer como que as configurações da nossa aplicação serão, como que a gente vai chamar cada um dos itens. Então tudo isso eu consigo concentrar aqui dentro do meu program.cs. Partindo disso, então, depois que a gente entendeu essa parte do program, pode ver que eu já tenho aqui uma pasta destinada a controllers, né? As famosas controladoras. O que seriam isso? Lembra que aqui dentro do meu program.cs eu tenho esse HTTPS Redirection e eu também tenho esse Add Endpoints API Explorer. Isso tudo refere-se a endpoints, ou seja, é quando a gente cria aquela URL, é quando tem ali um caminho para que a gente possa acessar os serviços. E se eu vier aqui dentro da minha controller, eu posso ver que eu já tenho aqui esse Weather Forecast, da mesma forma que eu tenho aqui o Weather Forecast, que já é basicamente previsão do tempo ali, que ele já cria esse modelo, ele já cria esse exemplo como padrão. Então se eu abrir aqui a controller, eu já vou poder ver que esse arquivo, como eu disse antes, é o arquivo que vai ser responsável pelas rotas. É o arquivo que vai ter um endpoint. O endpoint nada mais é do que uma rota. Toda aquela rota que o usuário acessa no browser, onde ele passa lá /API/user/edit, por exemplo, para editar um usuário, essa rota é um endpoint. Então, aqui dentro da minha controller, aqui dentro da minha API controller, que é como a minha aplicação C# já consegue perceber que é uma controller por causa desse decorator, desse API controller, ele já percebe que é uma controller, eu vou ter o arquivo de rotas. Pode ver que eu já tenho uma rota definida aqui, onde ele vai pegar a rota da minha controller, né, que no caso vai ser esse Weather Forecast. Então eu posso definir qualquer rota aqui que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui maçã, pera, uva, posso colocar, não tem problema nenhum. Isso é a forma que eu vou chamar lá no browser, né? /uva/edit ou enfim, qualquer outra rota. E dentro desse meu método, dentro dessa minha classe, eu tenho todos os métodos. Vocês lembram que quando eu acessei lá o Swagger, eu tinha um método get. Eu tenho um HTTP get aqui, aonde eu passo o nome do get, né? O nome que eu quero colocar ali. E eu tenho aqui o método get, aonde eu faço todo esse controle para buscar as informações. Claro que aqui eu tenho uma lista, né? Somente leitura de summaries, eu tenho uma lista onde eu pego aqui e retorno, né? Eu crio um random dessa lista, enfim. Aqui a gente está fazendo tudo dentro da controller, porque é só um exemplo que o .NET dá para nós. Mas se a gente pegar, por exemplo, em aplicações reais, a gente vai ter em outras camadas, né? Como services, a gente vai ter a camada de repositories. Eu fiz um vídeo bem legal aqui sobre arquitetura, eu também vou deixar ele aqui no card para vocês dar uma olhada, para tu entender um pouco melhor como é que funciona essa arquitetura por completo. Mas aqui, voltando a dizer, é realmente um exemplo. Então eu tenho essa lista aqui, nada mais eu pego essa lista e retorno ela aqui, eu crio um random dela aqui e retorno isso aqui num array. Então o que é importante ficar claro aqui? Esse meu método aqui é referente ao meu método get. Mas agora imagina que eu preciso incluir um novo clima ali, eu preciso incluir um weather forecast, uma previsão do tempo. Eu vou simplesmente vir aqui e utilizar o HTTP post. Tá, posso fazer isso e aqui vai ser um novo método, né? Aqui eu vou ter um novo método onde eu vou ter todo o controle do meu post. Mas o que é o trivial de entender aqui? Cada um desses decorators, como HTTP post, o nosso HTTP get, eu posso ter um HTTP put, patching, eu posso ter qualquer um desses verbos HTTP. O
que são eles? Eles são os nossos endpoints. Então quando eu tenho um get, eu tenho certeza que eu vou ter um endpoint get do tipo get. Quando eu tenho um post, eu vou ter certeza que eu vou ter um endpoint do tipo post. Então todos os endpoints que a gente tem numa API, né, que é um Application Programming Interface, também tem um vídeo aqui completo explicando sobre API, vou deixar aqui no card para vocês também. Tudo que a gente tem de endpoints dentro de uma API, a gente pode controlar aqui dentro da controller. É por isso que se chama controller, é por isso que a gente tem uma controladora. Então, em resumo, o que a controller faz? Ela faz um wrapper, ela simplesmente embrulha todos os endpoints que a gente tem. Quando eu clicar lá no meu browser, um botão de salvar, ele vai mandar uma requisição para nossa API e ele só vai ser possível acessar a API porque eu tenho um endpoint HTTP post aqui ou HTTP put, enfim, posso ter qualquer outro tipo de endpoint aqui, mas só vai ser possível acessar minha API porque eu tenho um endpoint específico para isso. Partindo aqui então, eu tenho dois arquivos aqui também que são principais, são primordiais, que é o AppSettingsJSON e o AppSettingsDevelopment. Pelo nome a gente já consegue notar que um é utilizado para desenvolvimento e o outro não é utilizado para desenvolvimento, então eu diria que o AppSettings.json ele é realmente o mais utilizado. A gente consegue ter algumas regras ali dentro para ele também utilizar só para desenvolvimento, mas aqui no exemplo ele divide em dois. E o que é esse arquivo? Ele é um arquivo de configurações. Ele é um arquivo, né, o arquivo JSON, que é o JavaScript Object Notation, né, ele é um arquivo de notação JSON, que é um arquivo de configuração onde a gente vai armazenar as configurações que a gente precisa. Nesse caso aqui eu tenho configurações básicas, que são configurações padrões que já vem, mas aqui dentro eu posso colocar, enfim, connection string, eu posso colocar qualquer outra variável que eu preciso utilizar dentro do meu código. Aqui muitas vezes, né, API keys, secrets que a gente tem lá, por exemplo, com a Azure, a gente consegue fazer todo o mapeamento dela por aqui, sem expor essa informação, né, sem realmente deixar essa informação fixa no código, a gente consegue buscar isso lá da nossa Azure. Então aqui é todo um arquivo de configuração que eu posso configurar todos os elementos que eu preciso. E o development, ele nada mais é do que o arquivo de desenvolvimento, é o arquivo que eu vou utilizar para desenvolver o que eu preciso desenvolver, né? Ou seja, eu não vou conseguir utilizar o mesmo arquivo AppSettings, que é um arquivo que busca todas as informações lá na nuvem, é um arquivo que a gente utiliza para colocar em produção também muitas vezes a aplicação. Eu não vou utilizar esse arquivo para poder desenvolver, então eu tenho um arquivo de AppSettings Development, que daí aqui nesse arquivo sim, eu posso colocar as coisas diretamente aqui no meu código para eu poder buscar. Mas o que tem que ficar claro aqui é que esses dois arquivos, AppSettingsJSON e AppSettingsDevelopment, são dois arquivos de configuração. Se eu tivesse mais um ambiente, como por exemplo o ambiente de QA, né, o ambiente de Quality, eu poderia ter aqui um appsettings.qa.json, posso ter essa divisão também sem problema nenhum. Então deixa eu fechar aqui e vamos ver esse arquivo aqui, que é o Weather Forecast. Lembra que ele cria uma aplicação padrão, então eu tenho o Weather Forecast, eu tenho o Weather Forecast Controller e eu tenho aqui esse Weather Forecast, como eu disse antes, que nada mais é do que um modelo, né? Ele cria como se fosse um padrão de modelo, eu tendo aqui todas as minhas propriedades. Então isso aqui reflete no banco de dados. Toda vez que a gente utiliza banco de dados, a gente tem que ter uma classe modelo, onde eu defino as propriedades conforme o meu banco de dados. Então nada mais do que esse arquivo Weather Forecast, ele está simulando, né, como se fosse esse banco de dados, ele está simulando para ter todas essas propriedades. Normalmente a gente utiliza o conceito de Entity ou Model, por exemplo, Weather Forecast Model ou Weather Forecast Entity, mas nesse caso aqui ele simplesmente colocou como o Weather Forecast. E depois disso, tá, ele tem uma pasta Properties aqui, que é realmente onde tem um arquivo de Launching Settings, que é realmente o arquivo de como que ele vai dar o release, como que ele vai realmente rodar essa aplicação. Se eu vier aqui no Launching Settings, ele tem diversas configurações aqui que basicamente a gente não precisa mexer, mas uma das principais dela é o ES Express, né? Como que ele vai rodar isso no nosso browser, como que ele vai subir um servidor para poder rodar isso. Então eu tenho essa configuração aqui, mas basicamente esse arquivo é um arquivo para dar o start ali na aplicação, para dar o up ali na aplicação, mas normalmente a gente não precisa mexer nesse arquivo, a não ser que a gente queira mudar algumas informações, como por exemplo a URL da aplicação, a porta que ela vai abrir ali, mas enfim, isso aí daí depende muito do projeto, né? Depende muito do que tu tá buscando lá no teu projeto. Mas em primeiro momento eu te digo para tu não mexer nessa pasta Properties aqui, porque essa pasta aqui é uma pasta que ela já vem por padrão na aplicação. Então basicamente essa seria a estrutura padrão que ele cria. Então resumindo, o que a gente precisa entender? Program.cs é o arquivo principal, é onde eu vou ter a minha configuração de criar o build e depois dar o build. O meu Weather Forecast é que ele criou simplesmente como se fosse uma model.
As minhas controllers aqui é realmente a classe que vai cuidar dos meus endpoints, ou seja, como que o meu usuário vai interagir com a minha API, está dentro aqui da minha pasta controllers, e os dois app settings são arquivos de configuração. Toda vez que eu dou um run na minha aplicação, ele chama o meu program e com isso o meu program já consegue pegar as configurações ali que eu tenho no meu app settings, né? Já consegue ter ali algumas variáveis pré-definidas para pegar isso. E quando eu interajo, quando o usuário interage com a aplicação, ele já vai acessar ali as controllers, vai acessar os endpoints. Então, pessoal, a gente conseguiu ver aqui claramente como que funciona o básico ali de uma API. Como essa playlist aqui é .NET para iniciantes, a gente está indo passo a passo para que vocês não percam nenhum detalhe, para que vocês consigam entender por um todo, porque quando chegar nos assuntos mais avançados, é importante a gente ter essa base sólida. Eu sempre vou falar isso. Tenha uma base sólida, entenda o que está acontecendo para depois partir para os próximos passos. Então eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, eu espero que tu tenha aprendido ali a estrutura básica de um arquivo, né, de um projeto .NET, e eu te agradeço do fundo do meu coração por ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo, bons códigos e até mais.